Então, boa noite, pessoal. Dou boas-vindas a todos, agradeço pela presença. Hoje temos mais uma edição dos Encontros do NELF. Como a maioria de vocês já sabe, são encontros quinzenais que a gente faz, onde um dos membros do NELF ou algum convidado de fora apresenta resultados recentes de pesquisa ou trabalhos em andamento, para que a gente possa compartilhar e colaborar uns com os outros, né? Hoje a gente está recebendo o professor Ederson Safra Mello, acho que a maioria de vocês também já o conhece, ele é professor aqui da Universidade Federal do Maranhão, coordenador do nosso mestrado em filosofia, do programa de pós-graduação em filosofia, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e acho que você é graduado em filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, certo, Ederson? Isso, certo. Tá. E o teu mestrado foi também na Federal de Santa Catarina? Sim. Perfeito. Eu deveria ter olhado isso antes. Mas ok. Então, hoje o Ederson vai apresentar para nós a palestra sobre paradoxos, contradições e anti-excepcionalismo lógico. Vocês que receberam o convite via agenda do Google devem ter visto que eu me perdi ali, coloquei a duração até as 9 horas. Não é que vai ser 2 horas, né, de duração essa palestra, mas o Ederson tem mais entre 30 minutos e 40 para fazer a apresentação, né, e depois disso a gente tem mais entre 20 e 30 minutos para debate, perguntas. Se a gente passar um pouquinho de 1 hora, tranquilo também, né, em geral a gente passa, porque a discussão esquenta e fica legal, né, mas vocês fiquem todos à vontade. Então, Ederson, passo a palavra para você. Obrigado, César. Obrigado a todo mundo que está presente também. Eu agradeço pelo convite do NELF. Eu só estava pensando que seria 2 horas. Eu fiz um slide para 2 horas e meia, na verdade, porque eu sempre passo um pouco. Daí o pessoal já pode pegar a janta aí para... Tô brincando, gente. É só para deixar o César desesperado só. Mas, enfim, eu não sei quanto tempo que vai dar ao certo, mas se eu passar muito, você pode me avisar, então, César. Eu agradeço. Tranquilo, te aviso. Então tá, vamos lá. Bom, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre paradoxos, né? Então, paradoxos que tem a ver com contradições também. E falar pouco, bem brevemente, de uma característica de uma abordagem que tem sido bastante discutida atualmente em filosofia da lógica, que é o antiexcepcionalismo lógico. O plano... desculpa, que esse é um trabalho que está sendo feito em conjunto com o professor Jonas, que está aí. Então, as perguntas difíceis, vocês podem endereçar ao Jonas, que ele é o responsável pelas perguntas difíceis. Estou brincando novamente, tá, Jonas? Mas, enfim, o Jonas está aí também. E é um trabalho que a gente tem feito já há um bom tempo sobre dialeteísmo, contradição, paraconsistência, tá? Esse trabalho, então, pertence a esse grupo, vamos dizer assim, esse grupo grande de trabalho. Bom, vamos para a introdução aqui. Qual que é a ideia aqui dessa apresentação? A ideia seria analisar a questão se a gente deve revisar ou acomodar as contradições que estão envolvidas em alguns paradoxos, né? A gente tem vários tipos de paradoxos, tem várias versões de alguns paradoxos também, né? Mas aqui a gente está interessado num tipo específico de paradoxo, especificamente aqueles paradoxos que envolvem a noção de contradição. E especificamente ainda mais aqueles paradoxos que implicam uma contradição, que têm uma contradição em sua conclusão. Então, diante de um argumento que aparentemente implica uma contradição, entendendo então um paradoxo como um argumento, que vai ter como conclusão lá uma contradição, a gente deveria ser forçado a seguir esse argumento, a gente deveria aceitar que há contradições, e sim, se que contradições são essas, qual que é o caráter da contradição, elas podem ser verdadeiras. Portanto, a gente deve aceitar essas contradições, ou a gente tem que arrumar um jeitinho, uma maneira de fazer alguma coisa ali para proibir que a gente chegue nesse resultado, que é a contradição. Então, tem uma ideia, uma discussão geral, né, que seria duas estratégias amplas ou gerais,
de dois caminhos gerais, então, que a gente pode tomar. Por que gerais? Porque se você tomar um caminho de revisar, ou seja, de evitar as contradições, tem várias sub-estratégias nesse caminho, tá? Por outro lado também, né? Você aceitar contradições, você tem diferentes tipos de estratégias, a gente poderia dizer, né? Sobre esse caminho também. Um pouco menos, mas a gente pode dizer que tem mais de um tipo, né? Eu posso falar um pouquinho sobre isso depois. Então a ideia aqui é não discutir esses subcaminhos, né? Ou seja, é discutir essa estratégia mais ampla, se a gente deve ir para um caminho ou para o outro. Ou seja, se a gente deve ir para a revisão, ou seja, vamos revisar as nossas teorias e impedir que a gente chegue na contradição, do paradoxo, ou a gente deve aceitar as contradições e parar com essa conversa de tentar revisar as nossas teorias, as nossas intuições, ou algo do tipo, que levam à contradição. Tá? Bom, isso é motivado, né? Alguém poderia falar assim, não, mas tradicionalmente, a gente não quer aceitar contradições, né? Seria esquisito aceitar contradições, ou talvez até algo um pouquinho pior, entre aspas, dependendo da sua concepção, aceitar contradições verdadeiras, né? Mas com o desenvolvimento das lógicas paraconsistentes, a gente tem aí uma maneira técnica de lidar com contradições sem ser levado a algo pior, que seria a trivialidade, né? Talvez a maioria de vocês saibam que na maioria das lógicas, por exemplo, na lógica clássica também, se a gente tem uma contradição, de tudo se segue, né? Ou seja, a gente tem a famosa lei da explosão. Então, com as lógicas paraconsistentes, a contradição, vamos dizer assim, não é mais uma ameaça, né? Estritamente falando, no campo lógico ou no campo técnico, né? Então, a gente tem uma maneira lógica, uma maneira formal de lidar com contradições sem trivialidade, né? Então, com o desenvolvimento das lógicas paraconsistentes, contradições não são consideradas, em geral, problemáticas, né? Bom, o dialeteísmo, o que é o dialeteísmo, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão começando, eu vi que tem pessoas do primeiro período da filosofia aqui, talvez seria legal eu explicar o que é dialeteísmo, né? Mas eu explico já para essas pessoas o que é dialeteísmo nos slides da frente. Mas, em geral, aqui o dialeteísmo é a tese que aceita esse caminho, que a gente tem que aceitar contradições verdadeiras, né? Que a gente pode ou que devemos aceitar contradições verdadeiras e que não tem problema nenhum. Mais do que não ter problema nenhum, seria vantajoso a gente escolher esse caminho, né? Então, em geral, o dialeteísmo a gente pode dizer que é a tese que diz, que afirma, que defende que há contradições verdadeiras, tá? Então, o dialeteísmo leva a cabo essa estratégia de acomodação das contradições que aparecem nos paradoxos lógicos. Normalmente eles falam assim, olha, esses paradoxos estão nos ensinando, a lição que esses paradoxos estão nos mostrando, é justamente que há contradições verdadeiras. Tá? Então a gente está certo, diria eles, tá? Frente aos paradoxos. Tá? Agora, a proposta que a gente quer analisar aqui, a gente vai justamente analisar essa questão que a gente colocou ali em cima, né? Se a gente deve acomodar as contradições ou se a gente deve arrumar um jeito de revisar os passos do paradoxo para tentar não chegar na contradição, sobre uma perspectiva que assimila a metodologia a metodologia da lógica com a das ciências empíricas, né? Ou seja, é aquela parte então da filosofia da lógica que é chamada de anti-excepcionalismo lógico, né? Claro, tem várias características do anti-excepcionalismo lógico, várias versões de anti-excepcionalismo lógico, mas o nosso foco aqui é na metodologia de escolhas da teoria, especificamente numa escolha geral para essa ideia que a gente está tendo que tomar aqui, ou essa ideia, ou essa decisão que a gente tem tendo que tomar aqui entre esses dois caminhos amplos, né? Se a gente deve aceitar a contradição ou se a gente deve revisar. Tá? E depois a gente vai ver o porquê que seria interessante analisar sob essa perspectiva. Né? Porque alguém poderia falar, mas por que você quer analisar sob essa perspectiva? Então isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que me cobrar. Se não ficar claro, ok? O ponto é o seguinte, quando a perspectiva é assumida, qual perspectiva? O antiexcepcionalismo, ou essa forma de naturalismo, né, de aproximar a lógica com as ciências naturais, pelo menos no que diz respeito ao método, a gente considera, então, se a gente fizer isso, se a gente fizer essa aproximação, ou essa análise sobre a perspectiva anti-excepcionalista,
a gente vai considerar que a abordagem da acomodação vai enfrentar dificuldades, ou seja, aquele caminho de acomodar contradições parece que tem algumas dificuldades frente ao caminho de revisar as contradições, se a gente considerar como pano de fundo aqui o antiseccionalismo. Okay? Especificamente, se a gente considerar as diretrizes disponíveis na ciência, o resultado é que devemos responder à questão que a gente colocou ali acima, se a gente deve revisar ou acomodar as contradições. Então, a gente deve responder essa questão a favor da revisão e não da acomodação. Tá? Então, esse aqui é o plano geral do que vai acontecer aqui. Tá? Então, pode ser que, pelo menos para algumas pessoas, né, eu sei que tem diferentes níveis de pessoas aqui, né, de níveis acadêmicos, pessoas que já fizeram doutorado, e tem pessoas que estão lá no primeiro período. Tá? Então, eu vou pedir licença aqui para o pessoal que já sabe um pouco, né, para falar um pouquinho de algumas bases. Tá? Então, se o pessoal aí, do começo, aí, que está começando a estudar filosofia agora, ainda não entende alguns termos, como dialeteísmo ou antiseccionalismo, que a gente está falando aqui, talvez fique mais claro nos próximos slides. E qualquer coisa, vocês podem me interromper também, se for algum tipo de questão de esclarecimento, tá bom? Só lembrando que eu não estou vendo vocês, então não consigo ver o chat. Então, se vocês quiserem me interromper, pode usar o microfone. Bom, primeiramente, vamos falar o que é um paradoxo. Né? Tem uma visão aqui do paradoxo, do que é um paradoxo, né? Tem várias visões do que é um paradoxo, né? Mas tem uma visão muito bem aceita, que foi retratada pelo Mark Sainsbury, num livro dele de 2009, intitulado Paradoxo, né? E ele diz o seguinte, tá? Eis que eu entendo por um paradoxo, uma conclusão aparentemente inaceitável, derivada por um raciocínio aparentemente aceitável, a partir de premissas aparentemente aceitáveis. As aparências têm de ser enganadoras, uma vez que o aceitável não pode conduzir, por passos aceitáveis, ao inaceitável. Portanto, geralmente, temos uma escolha. Ou a conclusão não é realmente inaceitável, ou o ponto de partida, ou o raciocínio, tem alguma falha não óbvia. Bom, se a gente pegar, então, esse entendimento de contradição, de paradoxo, melhor dizendo, a gente poderia pensar o seguinte, olha, a gente pode entender um paradoxo como, por exemplo, um argumento que as suas premissas, as premissas desse argumento, ou aquilo que a gente poderia colocar de maneira mais ampla, o ponto de partida, são aparentemente aceitáveis. Ou seja, eu acho que as premissas são verdadeiras, tá? Além disso, além de ter premissas aceitáveis ou verdadeiras, a gente procede via um raciocínio também aceitável. O que seria um raciocínio aceitável? Pensando em argumento aqui, seria os passos lógicos aqui serem válidos, né? Serem passos lógicos legítimos, né? E, portanto, o argumento seria um argumento válido. E se a gente lembrar da noção de validade, se as premissas forem verdadeiras, o argumento for válido, a conclusão teria que ser verdadeira. O problema é se a gente analisa, então, como a gente falou no começo, situações que envolvem contradição na conclusão. Então, se o argumento é válido, a gente teria que aceitar a verdade de contradições, a gente deveria acomodar essas coisas, né? Bom, vamos pensar então. Então, voltando aqui na noção de paradoxo, a gente começa então com premissas aparentemente aceitáveis, verdadeiras, procede por um raciocínio aparentemente aceitável também, válido, né? E chega numa conclusão aparentemente inaceitável, absurda, falsa, contraditória. Pensando então no que nos interessa aqui, paradoxo, que tem a ver com contradição, então a gente teria que assumir então, pelo menos nessa visão geral de paradoxo, que contradição seria pelo menos aparentemente inaceitável. Tá? Então, assim a questão que se coloca, né, devemos revisar ou aceitar o resultado, né, que seria a contradição. Então, tendo em vista as duas estratégias, só colocando rapidamente aqui para ficar organizado, o que a gente quer analisar são duas estratégias para abordar essa questão, né? Então, a estratégia da revisão sugere que a gente deve revisar a derivação, né? Lembrando, então, um paradoxo como uma derivação, a fim de encontrar alguma falha, algum erro ali, ou alguma noção ali que
um erro nos passos ou no próprio entendimento de alguma noção envolvida, por exemplo, a noção de verdade, a noção de conjunto. E achando essa falha, a gente poderia, então, ter condições de revisar, de achou o erro e revisar onde a gente pode mexer, tá? Ou não, fala assim, olha, tá tudo certo, não tem erro nenhum, a discussão de paradoxo é longa, remonta desde a antiguidade até hoje, a gente não chegou em nenhum lugar com essa discussão, então a gente tem que parar com essa conversa de revisar e aceitar logo, aprender a aceitar as coisas, tá? Que sugere, então, que a gente deve aceitar a conclusão do paradoxo, alterando a perspectiva sobre o inaceitável. Por que alterar essa perspectiva? Lembrando, na visão de paradoxo, a conclusão seria aparentemente inaceitável, né? Então a gente muda essa perspectiva, né? A gente achava, né, que era inaceitável, mas as aparências nos enganavam, né? Então é mais ou menos isso que a linha de acomodação vai sugerir, tá? Então, falando mais especificamente de cada uma dessas linhas, né, ou dessas abordagens, né, vamos falar primeiramente da estratégia de revisão, né? A revisão dos conceitos é requerida para evitar a contradição. Então, a gente poderia ter conceitos como conceito de verdade, conceito de conjuntos. Pense, por exemplo, no paradoxo do mentiroso, que é um paradoxo que tem a ver com a noção de verdade, noção de conjunto, pense no paradoxo de Russell, né? Então, a revisão evitaria a contradição. E, além disso, né, além de evitar a contradição, a gente poderia ter chance, então, de depurar esses conceitos, como conceito de verdade, conceito de conjunto. Tá? Então, a lição dos paradoxos seria que a gente deve evitar a contradição, né, requerendo justamente a revisão desses conceitos que aparentemente, de novo, né, eram aceitáveis, intuitivos, coisas desse tipo. Né? Então, nesse sentido, é preferível sacrificar alguma intuição comum do que aceitar contradições. A ideia é que a revisão uma revisão consistente, permite o refinamento dos nossos conceitos intuitivos, isso que eu já tinha falado ali em cima. Então a gente revisa e aquelas aparências que eram enganadoras nos ajudam, inclusive, a refinar os conceitos de verdade, conjunto, etc. Né? Consequência lógica, né? Tem paradoxo de Curry, por exemplo. Tá? O Quine, por exemplo, ele fala do fracasso do senso comum dado algumas conquistas recentes, né? Se a gente for pensar assim, o senso comum, as intuições do senso comum, né? E a gente contrastar as intuições do senso comum com algumas conquistas recentes da ciência, né? Como mecânica quântica, relatividade geral, teoria axiomática de conjuntos, né? Pensem em ZFC, BG, etc. Né? Essas teorias proporcionam mudanças nos nossos entendimentos comuns, né, de espaço-tempo, a concepção ingênua de conjunto, etc. Okay? Bom, um ponto rápido aqui claro, eu não coloquei aqui uma explicação estou falando de maneira geral de paradoxo, né, mas alguém poderia querer exigir aqui, mas dá um exemplo de paradoxo, né? Então, antes de continuar aqui, eu faço um parênteses, não fiz um slide especial para isso, né, mas rapidinho, pensando em quem gostaria de um exemplo, sobretudo o pessoal do primeiro período que eu vi que está aí, pense no paradoxo do mentiroso, por exemplo. Ele é muito fácil de formular. Né? Você pega uma sentença que fala que ela mesma é falsa. Né? Por exemplo, esta sentença é falsa. Bom, a questão que se coloca aqui, diante do paradoxo, ou diante dessa sentença, né? Antes de ser um paradoxo, a gente tem apenas uma sentença, né? Aparentemente tudo bem com ela, né? Nada de errado falar com uma sentença fala de si próprio, né? A gente faz isso a todo momento, em vários contextos, né? Bom, e a sentença fala, esta sentença é falsa. Será que ela é verdadeira ou falsa? Se ela for verdadeira, o que ela diz é o caso. Né? Essa é uma intuição que veio desde lá do Aristóteles também. Então, o que ela diz é o caso. Mas ela diz que ela é falsa. Então, se ela for verdadeira, ela é falsa. Bom, então vamos testar o outro lado. Vamos testar ela sendo falsa, então. Bom, suponha que ela é falsa. Bom, mas lembra que a sentença está dizendo exatamente isso. Eu sou falsa, né? Se ela está dizendo aquilo que é o caso, então ela deve ser verdadeira. Portanto, se ela é verdadeira, ela é falsa. Se ela é falsa, ela é verdadeira. Então, alguns vão dizer, bom, o que a gente tem aí é uma contradição. E enquanto você não achar um erro de argumento, nesse argumento, a gente tem que aceitar a conclusão, que é uma contradição.
E a gente pode retratar esse paradoxo através de recursos lógicos, colocando passos lógicos de dedução natural, por exemplo, e a gente parte, então, de princípios bem, aparentemente, de novo, aceitáveis, e chega num resultado que aparentemente seria inaceitável. Tá? Então, os ingredientes para a gente ter um paradoxo como esse do mentiroso seriam mantidos, tá? Esses ingredientes que são intuitivos. Pense numa formulação de um paradoxo, que a gente tem alguns ingredientes. Se vocês pensarem em dedução natural, a gente poderia colocar como ingrediente, por exemplo, o terceiro excluído, a prova por casos, né? O comportamento adjuntivo da conjunção, né? A separação, etc. A princípio a gente pode dizer que é inclusive intuitivo, entre aspas, então, ou legítimo, ou aparentemente legítimo, usar esses mecanismos, ou esses ingredientes, como está escrito aqui. E como a gente está partindo de coisas aceitáveis, vamos dizer assim, então a gente tem que aceitar a conclusão, porque tanto o ponto de partida, quanto o meio que nos levou a essa conclusão, né, ou os meios, são legítimos, ou, pelo menos até o momento, aparentemente legítimos. Tá? Então, os ingredientes, né, do paradoxo são mantidos, porque a gente pode falar, são intuitivos, eles são legítimos, né, são amparados pela lógica, alguém poderia dizer em alguns casos. Tá? Então, os ingredientes do paradoxo são mantidos, enquanto que a conclusão, que a princípio é inaceitável, é adicionada ao domínio das noções aceitáveis. Então, essa seria a estratégia da acomodação. Ó, desiste de revisar, porque está tudo certo. Então, vamos aprender a aceitar contradições. Por quê? Porque o paradoxo está mostrando para você que há contradições verdadeiras. Tá? Então, assim, aceitar uma contradição é algo que não é tão ruim, né, quanto possa parecer. De novo, é aquela ideia que a gente viu lá do Sainsbury, que a aparência às vezes nos engana. Então, aparentemente, aceitar uma contradição não seria o caso, ou seja, aparentemente a gente não deveria, né, aceitar uma contradição, mas como as aparências nos enganam e pelo jeito esse é o melhor caminho, então a gente deve aprender com isso, né? A gente deve desistir de revisar. Né? Então, embora tradicionalmente contradições por natureza são claramente inaceitáveis, o surgimento das lógicas para consistentes, né? Ou seja, agora você não tem, porque alguém poderia falar o seguinte, olha, mas não é só uma questão de intuição e tal. Se você aceitar contradições, a maioria das lógicas estão nos mostrando, principalmente a lógica clássica, que alguém pode erguer essa bandeira da lógica clássica e falar, olha, beleza, você aceita contradições, mas com isso você vai ter que aceitar que tudo é verdadeiro, que o Papai Noel existe, qualquer coisa ridícula é verdadeira, né? Porque vale o princípio da explosão. Então, com o surgimento então, das lógicas para consistente, essa preocupação, pelo menos essa, né, é deixada de lado, porque a gente tem um mecanismo lógico de ter contradições sem ter trivialidade. Né? Então, isso, de certa forma, motiva os dialeteístas. Né? O próprio Priest, que é um defensor do dialeteísmo, né, fala isso. Né? Ele fala que ele ficava tentando publicar coisas sobre o dialeteísmo, muitas vezes era rejeitado, e depois que a lógica para consistente, cada vez que a lógica para consistente vai ganhando mais força, ele começou a ter mais ouvidos, né? As pessoas começaram a escutar mais o dialeteísmo. Tá? Então, aparentemente, essa força da paraconsistência, né, que é algo separado, claro, do dialeteísmo, a gente pode falar em outro momento, quem tiver dúvidas sobre essa separação, de certa forma ajudou, então, os dialeteístas, pelo menos eles dizem isso também. Tá? Então, a abordagem dialeteísta, lembrando, o dialeteísmo é aquela tese que aceita que há contradições verdadeiras, tá? Então, a abordagem dialeteísta aceitaria ou tomaria esse caminho de que a gente deve acomodar contradições e não arrumar um jeitinho de revisar a contradição, tá? Então, já que eu falei um pouquinho de dialeteísmo, tá? Eu vou passar esse slide rápido, mas repetindo aqui, então, o dialeteísmo é a tese de que há algumas contradições verdadeiras, e uma dialeteia seria uma contradição verdadeira. O que é uma contradição? Você pega uma sentença alfa lá e a negação dela, e teria o caso, então, que alfa e não alfa seria verdadeiro. A gente tem uma contradição, que é alfa e não alfa, e além disso, né, para ser dialeteia, essa coisa, a contradição tem que ser verdadeira. Tá? Então, lógicas para consistente, como a lógica do paradoxo, então o Priest ele tem lá uma lógica chamada lógica do paradoxo, né? E ele fala que essa lógica deve ser assumida
justamente para controlar as contradições que a gente deve aceitar, porque para ele é mandatório que a gente deve aceitar contradições, né? Então a gente tem o mundo perfeito aqui, que é aceitar contradições. A gente já ganhou a lição de aceitar contradições, né? A gente já aprendeu essa lição e tem um mecanismo aqui para não nos assustar tanto, né? Ou seja, aceitar contradições não é tão trágico assim. A gente não tem que aceitar que tudo é verdadeiro, porque tem uma lógica, tem lógicas para consistente que nos permite isso. O Priest não vai aceitar qualquer lógica para consistente, né? Para ele tem alguns requisitos básicos, né? E para ele a lógica que deve ser aceita é essa lógica que é proposta por ele mesmo, né? Que é a lógica do paradoxo. Então, ao mencionar os paradoxos de autorreferência, o paradoxo mentiroso que a gente falou ali atrás é um exemplo de um paradoxo de referência, né? O Priest diz o seguinte: aqui temos um conjunto de argumentos que parecem ser corretos, né? E também que terminam em contradição. Então, a prima facie, né, eles estabelecem que algumas contradições são verdadeiras. Então, lembrando que o argumento correto, premissas verdadeiras e válido, né? Então, a gente tem que forçosamente aceitar a conclusão. E, no caso dos paradoxos, a conclusão seria a contradição. Então, os dialeteístas não estão não estão satisfeitos com a estratégia da revisão dos paradoxos, justamente porque ela bloqueia um argumento que seria aparentemente intuitivo. Então a gente tem que largar a mão disso, de ir contra aceitar a contradição, e a gente tem que aprender com os paradoxos que é legítimo aceitar contradições. E por quê? Eles dizem que é natural, né? Eles falam, eles pegam esse aspecto da naturalidade. É natural aceitar os paradoxos. Por quê? Porque os ingredientes são intuitivos. Então a gente tem que, se a gente quer uma teoria intuitiva, se a gente quer salvaguardar as nossas intuições das linguagens naturais, e parece que é isso que motivou toda a discussão sobre o mentiroso depois dos trabalhos de Tarski, então a gente deve seguir a linha de dialeteísta de aprender a lidar com o aceite de contradição. Então, dialeteísmo e intuições das linguagens ordinárias. A estratégia dialeteísta consiste em manter os princípios intuitivos que levam à contradição e aceitá-la como um fato da vida. Aprenda a aceitar aqui. Tem uma citação longa aqui, eu não vou ler ela inteira, tá? Mas eu vou pegar o principal aqui, né? Rapidinho. Então, tais paradoxos, como o paradoxo mentiroso, fornecem uma evidência para a tese dialeteísta de que há contradições, que algumas contradições são, ele fala, demonstravelmente verdadeiras, no sentido que elas são implicadas por fatos manifestos sobre as línguas naturais e os nossos processos de pensamento. Suas características paradoxais, argumentos dialetistas, são devidas justamente aos aspectos da linguagem ordinária, a inevitável referência, etc. Né? Então, o ponto aqui, né, para não ler essa citação toda, é que a gente tem princípios intuitivos nas linguagens naturais, e se a gente aceitar esses princípios intuitivos, a gente vai ser levado à contradição. Okay? E a gente deve seguir esse caminho. Tá? Então é difícil encontrar uma base comum, gente, agora para discutir isso, né? Para discutir esse dilema entre revisar ou acomodar contradições. Por quê? Porque alguém pode falar, olha, eu acho que essa ideia aí do dialeteísta de aceitar a contradição é ruim, tal, e tecer argumentos contra o dialeteísmo. Os dialeteístas, por sua vez, pode falar que estratégias não dialeteístas, né, uma lógica clássica, por exemplo, são estratégias ruins, ou uma estratégia revisionista, né, é uma estratégia ruim. Então, ficar nessa briga talvez não leva muito a lugar nenhum, porque teria algumas petições de princípio. Por exemplo, o dialeteísta poderia pegar algo que ele deve estabelecer e a favor da sua tese. E os seus oponentes, mesma coisa. O lógico clássico, por exemplo, pode pegar um argumento que diz respeito à lógica clássica, né? Ou alguém falando fora da lógica, alguém que só está pensando em alguma estratégia de revisão de paradoxos também. Então, diante dessa dificuldade de achar um chão comum aqui, uma base comum para essa discussão, a gente vai propor justamente aquela metodologia que a gente colocou ali no começo, né, de aproximar a lógica das ciências, né, das demais ciências ou ciências empíricas, tá? Que isso é feito, inclusive, pelaquela abordagem que eu falei no começo, que seria o antiexcepcionalismo. Então a estratégia aqui é analisar
essas duas estratégias que foram explicadas um pouquinho, de maneira um pouco mais detalhada ali no começo, sobre essa perspectiva aí do antiexcepcionalismo, tá? Então, mas por quê? Né? Porque o próprio Priest, que é um dos representantes do dialeteísmo, ele também é colocado muitas vezes como um antiexcepcionalista, especificamente, né, nesse ponto que a gente quer discutir aqui, da metodologia da ciência. Né? Ele tem teses anti-excepcionalistas no que diz respeito à escolha de teorias, né? Como a gente vai proceder para escolher uma teoria. Ele fala que a gente tem que escolher uma teoria da mesma forma que a gente faz nas demais ciências. Né? Então a gente tem que esquecer a metodologia tradicional da lógica, né? O racionalismo lógico, a gente tem que esquecer o semanticismo, né? A gente pode falar, eu vou falar um pouco mais rápido aqui, porque eu estou vendo que eu cheguei só na metade, mas daí se ficar essa parte da epistemologia tradicional da lógica ficar muito solta, a gente fala disso depois no final, tá bom? Mas, então, a tese dele é que a gente deve ter uma epistemologia mais nova da lógica, né? Ou seja, essa epistemologia anti-excepcionalista que aproxima a lógica das demais ciências. Então, na hora de escolher teorias, a gente tem que fazer como a gente faz nas ciências empíricas. A gente compara as teorias como se fizesse um jogo de pontos. A gente coloca algumas virtudes, como, sei lá, adequação aos dados, né, que de fato é o principal do Priest, né, a gente coloca simplicidade, etc. A gente faz um cômputo ali e vê qual que é a melhor teoria e a que ponto a melhor a gente tem que escolher. Então, ele endossa isso. Tá? Então, a gente pode dizer aqui que o próprio dialeteísta, pelo menos o Priest, ele vai endossar esse chão comum que a gente está propondo aqui para analisar essas duas estratégias. Por isso que a gente acha, então, que é uma boa adotar, então, trazer essa discussão na perspectiva antiexcepcionalista, né? Porque não teria essa petição de princípio, né, que a gente pode ter com outras discussões. Tá? O Priest poderia acusar, vocês são clássicos e tal, por isso que vocês não aceitam meus argumentos, e os clássicos rebaterem também. Tal. Então a gente está trazendo um antiexcepcionalismo aqui como um possível chão comum para analisar essa questão que a gente está colocando aqui. Bom, então, mas como eu prometi que eu ia falar não só do que era dialeteísmo e tal, eu vou falar também o que é o antiexcepcionalismo, também tentando ser rápido, e se ficar com alguma parte solta, vocês ou me interrompem aí, ou a gente fala no final. Então, o antiexcepcionalismo, lógico, pode ser visto como uma tentativa de incorporar um tipo de metodologia naturalista, como a que estão sugerindo aqui para analisar a questão que a gente colocou ali atrás, entre acomodar ou revisar o paradoxo. Tá? Um anti-excepcionalista mais famoso, recentemente, né, o Yorkman, ele caracteriza o anti-excepcionalismo da seguinte maneira. Ele diz que a lógica não é especial. Suas teorias são contínuas com a ciência. Seus métodos são contínuos com o método científico. A lógica não é a priori, nem suas verdades são verdades analíticas. As teorias lógicas são revisáveis, e se são revisáveis, elas são revisáveis na mesma base que as teorias científicas. Então, isso aqui é uma maneira de definir o antiexcepcionalismo e o que dá para a gente chamar a atenção aqui, que seria essa aproximação dos métodos, né, da lógica, que a lógica é aproximar o método da metodologia da lógica da metodologia das demais ciências. Né? E com destaque aqui, com o fato de que a lógica não tem, vamos falar assim, uma caixinha especial, assim, né? Olha, as verdades da lógica são analíticas, então a gente deve aceitar, ela é especial, diferentemente das demais ciências, né? Então a lógica não é especial, como ele fala, isso que seria o antiexcepcionalismo. Tá? A literatura sobre o antiexcepcionalismo se concentra quase que exclusivamente na escolha de uma teoria lógica, né? E no uso do método abdutivo para esse propósito. Né? A gente escolher a melhor explicação, a melhor teoria, aquela, como eu tinha falado ali anteriormente, aquela que pontua mais, né? Como o próprio Priest sugere num artigo dele, como a gente vai ver daqui um pouquinho mais aqui para frente. Tá? Então, o foco está em escolher a teoria que melhor explica os dados. Então, a gente tem um dado que a gente quer explicar. Bom, o que a gente faz?
a gente tenta arrumar uma teoria que melhor se adequa a esses dados, né? E que apresenta, então, essa virtude de dar conta dos dados e também outras virtudes, né? E fazendo um cômputo geral, né? Entre, então, adequação aos dados, né? A simplicidade, a fecundidade, o poder explicativo, etc. A gente vê aquela que é melhor para a gente. É assim que as demais ciências fazem e é assim que Yortland, Priest, esse pessoal chamado anti-excepcionalista vai proceder aqui, dizer que a gente deve proceder com a lógica. Tá? Então, a escolha de teorias. Tá? Então, a gente poderia pensar o seguinte, se a adequação aos dados aparentemente é a principal virtude que a gente tem que avaliar quando a gente for escolher uma teoria, a gente tem que pensar, então, como escolher essas teorias e o que seria um dado da lógica. Né? Essas são perguntas boas. Né? Então, o método de escolha de teorias é o que dá a conexão entre a lógica e a ciência na abordagem anti-excepcionalista. A gente tinha comentado ali atrás. Né? Isso que aproxima, então, a lógica e as demais ciências. Né? Já que a lógica não tem uma caixinha especial ali reservada para ela. Então, o Priest, ele fala o seguinte, né? Ele vai mais longe ainda no que diz respeito aos dados da lógica, né? Porque a gente tem que escolher teorias, as melhores teorias, né? Fazer um cômputo geral entre adequação aos dados, simplicidade, né? Fecundidade da teoria e adequação aos dados, aparentemente, então, como eles mesmos no argumento, seria o principal critério, né? E alguém poderia perguntar, bom, qual que é o dado da lógica, né? Quais são os dados que a lógica deve ser levar em conta, né? E o Priest responde isso, né? Dado qualquer teoria em ciência, metafísica, ética, lógica, ou qualquer outra coisa, então perceba, ó, não tem nada especial na lógica aqui. As demais ciências, metafísica, ética, lógica, qualquer outra coisa, escolhemos a teoria que melhor atende aos critérios que determinam uma boa teoria. A principal delas é a adequação aos dados, para os quais a teoria é destinada. No presente caso, essas são as inferências particulares que nos parecem corretas ou incorretas. Então, a derivação de alguma contradição em paradoxo conta como um dado, porque ela parece correta. Lembra que a gente fez lá o paradoxo mentiroso, por exemplo? Então, quanto que a gente não achar um erro ali, e eles vão falar que não tem, então aqueles ingredientes todos, né, o ponto de partida e toda a cadeia de raciocínio, que não é muito difícil, são dados que a gente deve aceitar, né, na perspectiva de EDTs. Tá? Então, a derivação de uma contradição em paradoxo conta como um dado, tendo em vista que eles são intuitivos. Tá? Assim, devemos aceitar a conclusão que era aparentemente inaceitável, e esse é o caso, né, que as aparências enganam. Era aparentemente inaceitável, mas como as aparências nos enganam, o paradoxo está nos ensinando, está nos mostrando que a gente deve aprender a lidar, então, com esse negócio aí, que são as contradições. Né? Há contradições verdadeiras, e os GLTIs estariam certos, né? Sob a perspectiva, notem, anti-excepcionalista. Okay? Tá. Na visão de GLTistas, teorias que acomodam contradições explicam os dados, enquanto teorias que não acomodam são piores e não deveriam ser escolhidas. Então, a gente tem, por exemplo, duas teorias concorrentes, daí o GLTista chega com o paradoxo e fala, olha, eu tenho a vantagem, porque eu explico esses dados. Tá? Então, fazendo um cômputo geral, né, das virtudes aqui das teorias, considerando, sobretudo, a adequação aos dados, devemos, portanto, é racional, né, escolher a teoria que acomoda as contradições, né, e não a que vai revisar. Né. Então, nessa perspectiva, ao escolher teorias paraconsistentes, em vez de teorias não paraconsistentes, por meio de um método abdutivo, estamos simplesmente seguindo as boas práticas científicas, as mesmas práticas que se fazem ou que é feito nas demais ciências. Tá? Tá, eu só mudei de tela para ver se vocês estão aí, imagina se a internet tivesse caído. Né? Voltando aqui. Note, além do método abdutivo, né, que está sendo chamado aqui em favor do dialetismo, a preservação de intuições em derivações desempenha um papel de evidência no método científico, pelo menos no que diz respeito à proposta de LTIs. Tá? Então, as intuições como dados é o principal ponto do anti-excepcionalismo do Priest. Então, a gente deve dar conta dos dados. Quais são os dados? Para ele,
são as intuições, como ele coloca aqui nessa nota, que eu vou ler um pouquinho mais rápido por conta do horário. No critério de adequação aos dados, o que conta como os dados? É bastante claro que o que fornece os dados, no caso das ciências empíricas, é a observação e experimentos, né? Agora, o que desempenha esse papel na lógica? Quais são os dados da lógica, né? A resposta, suponho, são nossas intuições sobre a validade ou invalidade das inferências do vernacular e formas inferenciais, ou seja, as inferências das línguas naturais, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre os dados, né, e os problemas que isso coloca, né? Um ponto aqui que a gente poderia colocar, um primeiro problema aqui, é que na lógica não há uma explicação unificada, consensual aqui sobre o que conta como um dado na lógica, né? Então, nas ciências empíricas, eu acho que isso é mais standard, né? Isso é mais padrão, ninguém vai querer rejeitar, então, nas ciências empíricas, um dado empírico, né? Mas na lógica, isso já é um pouco discutido, né? Assim, diferentes visões sobre a lógica e seus objetivos são livres para selecionar diferentes conjuntos de dados como relevantes. Então tá, adequação ao dado é a principal virtude na escolha de teorias, mas o Preach percebe que já coloca ali, já escolhe o que ele acha como dado, né? Isso não é o que a gente está colocando aqui, que isso não é standard na ciência, né? Então, se a gente quer aproximar a lógica da ciência, então a gente teria talvez que levar isso em consideração também. O que permite que derivações de contradições contem como dados é a adoção de antemão da perspectiva dialeteísta sobre o objetivo de uma teoria lógica apropriada, conjugada com a explicação bastante flexível dos dados no excepcionalismo. Ou seja, a gente aproveita dessa vagueza, vamos falar assim, dessa falta de especificidade do que é um dado na lógica, e o dialeteísta especificamente, ele vai falar, olha, são essas coisas aqui. Quais coisas? As intuições. Ou seja, algo que justamente vai colocar água no moinho, que vai levar aquilo que ele quer, que seria aceitar contradições. Então, o anseio de preservar as intuições das línguas naturais vem da própria política do dialeteísmo de ter como desejável um sistema que preserva tais recursos. Não vou entrar em detalhes aqui, mas isso nem sempre dá certo, tá? A gente tem um trabalho também, que está citado aqui, depois eu coloco nas referências, um trabalho que analisa um paradoxo conhecido como paradoxo de Curry, que os dialetistas fazem, especificamente o Preach, faz uma manobra bem anti-intuitiva, para não dizer outra coisa, justamente para salvar ou salvaguardar a teoria dialeteísta. Então, o que a gente coloca ali, dentre as outras coisas nesse paper, é que, quando é interessante para o dialeteísmo, a gente deve seguir as nossas intuições. Quando não é interessante, ou seja, quando as nossas intuições vão levar para outro lugar, então as nossas intuições estão erradas e, sobretudo, é permitido colocar coisas não intuitivas. Mas tá, vamos continuar aqui. Mas a ideia é de que intuições devem ser... Mas a ideia, desculpa, de que as intuições devem ser preservadas a qualquer custo desempenha um papel importante na metodologia científica. Então, além de todos esses problemas da flexibilidade dos dados, né, de uma espécie de bag the question, aqui de petição de princípio, desculpa, que o dialeteísta está assumindo, né, e também uma espécie de conveniência que, lembrando aqui que tem lugares que a intuição também não desempenha para eles um papel tão importante, além de tudo isso, alguém poderia pensar, bom, mas se intuições são uma coisa muito importante, e a ciência segue isso, e a gente quer adotar uma perspectiva de aproximar a metodologia da lógica com a metodologia da ciência, então a gente vai ter que aceitar. Então, se for isso, a gente teria que perguntar, né, se a ciência procede dessa maneira, né? Então é isso que a gente pergunta aqui, tá? Continuando, a prioridade da preservação de aspectos intuitivos não é derivada de qualquer recomendação de alguma disciplina científica específica. Isso é próprio, como a gente colocou ali atrás, da política dialeteísta, né, de aceitar intuições. Mesmo a primazia das intuições sendo flexibilizada em alguns casos conveniente, aquilo que eu comentei ali atrás também. Então, nossa sugestão é que o antiexcepcionalismo seria melhor focado em outros tipos de similaridade entre lógica e ciência, antes de a gente aceitar as intuições como dados. Ou seja, tem outras coisas que a ciência nos ensina, né,
do que seguir intuições. É o que a gente vai ver, tá? Particularmente na tentativa de se livrar de contradições que têm sido mais promissora. Então, se você olhar para a prática científica, que é isso que a metodologia, que a perspectiva anti-excepcionalista está nos dizendo, pelo menos metodologicamente nos dizendo, seguir os mesmos procedimentos da ciência, vamos olhar então para a metodologia de escolha de teorias da ciência, né? Será que os cientistas, os demais cientistas, ou os cientistas empíricos, ou a ciência empírica, privilegia salvaguardar intuições mais do que se livrar de contradições? Para a gente fazer um cômputo lá, como o próprio Priest sugere, e escolher a melhor teoria? Aparentemente não, tá? Então a preservação das intuições não deve ser tomada como objetivo último da ciência. Tem uma citação bacana aqui, que a gente acha legal, aqui do Musgrave, que ele diz o seguinte: a teoria do movimento terrestre de Aristóteles é mais fácil de aprender e mais intuitiva do que a física moderna. Eu não estou inventando isso. Psicólogos educacionais produziram ampla evidência que isso é verdade. O problema é que a física aristotélica contradiz fatos observáveis. Sem problemas, vamos apenas nos tornar paraconsistentistas na física também e voltar para Idades das Trevas. Claro, ele está tirando um sarro aqui, né? Tem uma ironia grande aqui. Está sendo um pouco até, vamos falar assim, agradável para o anti-excepcionalista, que está chamando aqui uma teoria da ciência, aqui, dos psicólogos, né? Que provaram, então, isso, né? Tem evidência para isso, vamos dizer que tem evidência científica, né? Que a teoria do Aristóteles é mais intuitiva, né? Do que a física moderna. Então, mas a gente deve seguir as intuições, então? Então a gente teria que voltar para Idades das Trevas, se fosse isso, né? Bom, continuando. A ideia de que contradições são alcançadas como resultado de alguma investigação e retida como corpo de conhecimento científico é estranha considerando a prática científica, tá? O Mosterin coloca que a consistência é o ideal regulador da ciência. A eliminação de contradições faz parte de como a ciência progride, né? Ou seja, aparentemente o desejo de eliminar contradições nos ajudou, né, na ciência. A ciência evoluiu com esse mote, né? Então, rapidamente, então, a citação dele. A noção de consistência desempenha o papel de uma ideia reguladora, no sentido kantiano, no desenvolvimento e progresso da ciência. Quase nunca sabemos se nossas teorias são consistentes, mas a descoberta de uma contradição sempre produz uma crise profunda e nos leva a fazer esforços vigorosos para encontrar ou inventar uma teoria nova e mais satisfatória. Então, é aquilo que eu estava falando. A gente não é guiado por desejo de aceitar contradições, a gente é guiado pelo desejo de se livrar das contradições, se a gente for olhar na prática científica, né? Então, como é enfatizado por Musgrave, pode-se afirmar que de forma plausível que o crescimento do conhecimento humano foi impulsionado por contradições, mas precisamente foi impulsionado pelo desejo de remover contradições em vários sistemas de crença. Então, nesse sentido, se a gente aceitar o que está sendo dito aqui, se a gente começa a aceitar, muda a perspectiva, sai dessa perspectiva que pelo menos é aceito na ciência de maneira ampla, geral, se a gente aceitar o que está sendo dito aqui pelo Musgrave, a gente limitaria o nosso progresso científico, né? Já que o progresso científico foi muito... aconteceu progressos na ciência, dizendo um pouco mais direto, pelo desejo de remover contradições, né? A gente construiu melhores teorias científicas. Tá acabando, tá, gente? Então, as contradições apontam para o problema ou falhas teóricas que merecem ser investigados. Então, quando a gente acha uma contradição, então a ideia não é, o cientista não vai pensar assim, olha, temos que aceitar isso, né? A ideia é que acende uma luz vermelha na nossa cabeça e que essa luz vermelha está nos avisando que algo está errado. E a gente tem que procurar o que está errado, tá? Assim, a estratégia de acomodar as contradições pode ser prejudicial para o desenvolvimento da ciência, porque a gente não tem mais um motivo, um mote de buscar o que está errado, né? A gente aceita a contradição, tá? Pelo menos considerando
como procede a ciência atual, a gente não faz isso, né? E considerando isso, a ciência, inclusive, progrediu dessa maneira. Tá? Mais uma citação, o Moserlin coloca o seguinte, né? A descoberta de uma contradição na ciência empírica é experienciada como um trauma, é a luz vermelha, né? Produz uma inquietação, desconforto e ansiedade em toda a comunidade envolvida. Pego esse tipo de problema, não é uma forma de conviver com a contradição que os cientistas procuram, mas uma forma de se livrar de contradições, ou da contradição. E os poucos cientistas que encontraram uma maneira de restaurar a consistência por meio de esforços vigorosos, né, e pura criatividade, são aclamados com justiça como heróis intelectuais pelo resto da comunidade. Ou seja, aquela ideia que vai ter um avanço aqui ao se livrar da contradição. Ó, matei a charada, achamos o erro, achamos o problema, melhoramos a nossa teoria, evoluímos na ciência. Então, para concluir, eu sei que eu avancei no tempo, tá? A partir de uma noção geral de paradoxo, que foi o que a gente começou lá, com aquela noção do Sainsbury, né? Que a gente tem, então, pensa então, num paradoxo como um argumento que parte de pressupostos aparentemente aceitáveis, é conduzido por um caminho aparentemente também aceitável, e a gente chega numa conclusão aparentemente inaceitável. Tá? Então, como a gente chega pensando em paradoxo envolve contradição, na conclusão, a gente chega numa contradição, a gente deve aceitar essas contradições e acomodá-las nas nossas teorias, ou a gente deve arrumar um jeito de revisar. Tá? Então, a proposta foi analisar isso, essas duas estratégias amplas, né? Não subestratégias, vamos falar assim, um caminho amplo, né? Essas duas estratégias amplas e concorrentes, sobre a perspectiva naturalista, né? Próximo daquilo que a gente hoje em dia chama de anticepcionalismo, né? Se a gente pensar, então, na lógica sendo próxima da ciência. Tá? Isso, como a gente colocou ali atrás, aparentemente faria justiça também com o próprio dialeteísta, no caso o Preach, que endossa o ponto principal aqui do anticepcionalismo na escolha de teorias. Né? Então, a proposta aqui foi analisar o debate com base na metodologia que aproxima a lógica das demais ciências, evitando, então, as petições de princípios. Então, por isso que, aparentemente, foi justo, né, essa proposta aqui de debate, justo com o dialeteísta. Tá? A estratégia de acomodação foca na preservação das intuições para lidar com os paradoxos. A gente viu isso. A ciência não requer um privilégio das intuições no aspecto evidencial, podendo até evitá-las. Né? Se a gente for ver, considerar várias teorias científicas, até evita, né, as intuições. Então, entre ponto A com intuições e ponto A com se livrar de contradições, pontuaria, então, mais se livrar de contradições. Então, considerando a maneira que as ciências lidam com contradição, a eliminação de contradição e não a acomodação dessas contradições tem dado força para o desenvolvimento da ciência. Ajuda no progresso da ciência. Né? Então, acabando, tendo em vista as lições da ciência para a lógica, a estratégia revisionista ganha o debate, dada a metodologia naturalista. Bom, gente, eu agradeço aí a atenção, desculpa por ter passado um pouco do tempo. Aqui estão as referências. E, se vocês tiverem aí ainda, a gente pode ir para as questões. Olá, Ederson. Obrigado. Estamos sim todos aqui ainda. Acho que agora você consegue nos ver de novo. Né? Então, a apresentação foi muito boa, muito didática. Espero que tenha sido útil para os estudantes que estavam aqui, como você quis fazer. Né? E, bom, eu tenho várias perguntas, mas eu imagino que o pessoal também tem muitas perguntas. Então, está aberto, tá, a fila. Vocês podem levantar a mão usando o botãozinho do Google Meet. E aí eu vou abrir a fila aqui. Vamos ver quem é o primeiro. Já temos aqui 3 inscritos. Então, o Lian pode começar. Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite, Ederson. Primeiramente, eu só devo agradecer a apresentação. Muito bacana o mote de apresentar as estratégias em relação ao dialeteísmo e a tese anti-excepcionalista em epistemologia da lógica e tal. Eu queria fazer uma questão um pouco lateral, embora talvez seja interessante termos esclarecimento a respeito da tese anti-excepcionalista, a articulação dela. O que eu
qual que seria o mais específico? É que quando você colocou até a citação do Priest, sobre o que conta como um dado lógico, e o sentido de lógica que é articulado na tese anti-excepcionalista. O meu ponto é o seguinte, eu quero esclarecer, está sendo lógico enquanto uma teoria aplicada, no sentido de ter uma aplicação canônica. Por exemplo, a lógica clássica tem aplicação canônica na matemática, nas inferências matemáticas, ao passo que a intuicionistas ao passo que as paraconsistentes em certos contextos argumentativos problemáticos. Seria esse o sentido, por exemplo, que posso considerar que a tese anti-excepcionalista toma a lógica e a lógica enquanto objeto de revisão? Em frente ao objeto de revisão análoga, em que esse método de revisão é análogo à revisão feita ou adotada nas teorias científicas, de maneira usual. Essa é a minha questão de esclarecimento mesmo. Mas é isso mesmo. Muito obrigado pela apresentação e gostei bastante. Parabéns a todos e da organização, inclusive, também. Valeu, Juliano. Obrigado pela questão. Obrigado por estar aqui de novo. Você tem participado bastante. É sempre bom te ver aí. Bom, a tua questão envolve bastante coisa, né? O que conta como uma teoria lógica, né? Isso parece ser importante para essa discussão, né? A gente achar o que conta como uma teoria lógica, inclusive antes de discutir o que é um dado lógico, né? O Priest também vai concordar, então, porque daí teria também, entre vários anti-excepcionalistas, né, poderia ter divergência sobre essa questão que você está colocando, né? Então, para focar aqui, vamos falar um pouquinho do Priest, né, já que está em questão aqui seria o anti-excepcionalismo do Priest, né? E o nosso ponto é, se o Priest for anti-excepcionalista, parece que ele está ferrado, né? É isso, né? O resumo da apresentação. Eu poderia ter escrito isso no resumo, que eu acho que seria legal. Mas, enfim, ele tem uma visão do que é lógica, né? E ele fala que se a gente não tiver atento com essa visão do que é lógica, a gente pode cometer alguns erros, né? Ele faz uma divisão lá, ele faz uma tríplice divisão, né? Ele fala que a lógica pode ser vista de 3 maneiras, né? Que ele chama lógica docens. Ele usa latim para falar isso, né? Porque ele fala bonito. Eu não sei falar latim, então se eu estiver falando errado, vocês me corrigem aí, tá? Ele fala que tem a lógica docens, que são as teorias, né? As teorias lógicas, tá? Tem a lógica utens, que são as coisas, a lógica que as pessoas usam, e a lógica ens, que é o objeto da lógica, vamos dizer assim, aquilo que a teoria lógica, ou as teorias lógicas deveriam capturar, né? Ou a lógica docens deveria capturar a lógica ens. Então, o ponto dele aqui é falando assim, tendo em vista, então, o que é lógica, o que eu estou discutindo aqui é revisão, né? Ele vai falar, nesse texto que ele tem uma tese anti-excepcionalista, então ele vai falar que o que ele está discutindo é revisão de lógicas dóceis, tá? Ou seja, revisão de teorias, né? Quando a gente deve aceitar uma teoria lógica em frente à competição de teorias, tá? Então, isso que é relevante para ele, tá? Bom, não sei se isso responde um pouco, mas só adiantando um pouquinho mais, para ele vai ter alguns dados, né? Por exemplo, se você for explicar algum dado lógico, né? O que seria o dado lógico? É como ele coloca as nossas inferências das línguas naturais. Isso, então, é que a teoria lógica deve capturar, né? Isso é o dado que a lógica deve capturar, tá? É o fenômeno lógico, a gente poderia dizer, né? Ele fala isso também em outros textos, tá? No livro famoso dele também, o To Be a Liar, no capítulo 4, ele faz uma discussão sobre negação, e ele fala o seguinte, a gente vai discutir aqui teorias da negação, e ele faz um embate entre a teoria da negação paraconsistente, especificamente da LP, e a teoria clássica da negação. Então, a gente tem 2 teorias, pensando então nos termos latim bonito que ele fala, 2 lógicas dóceis, tá? Mas essas 2 lógicas dóceis devem capturar o mesmo fenômeno lógico, né? Que é a negação, né? Então, a disputa de lógica, então, pensando na adequação aos dados, que é a principal virtude, teria que levar em conta ao dado lógico, tá? Eu não sei se respondeu, Juliano, se ajudou, mas eu acho que para pensar no excepcionalismo do Priest, a gente teria que dar um passo anterior, que eu não tinha falado de fato na apresentação, nessa divisão aí do que ele acha, o que é lógica. Não, certo, já ajudou demais a esclarecer o terreno, para logo mais avançar na literatura do Priest, no livro que você citou aí.
de todo modo, o que eu fiquei em mente para formular essa pergunta é porque, tipo assim, seria uma posição meio trivial, assim, ou meio estranha, se for querer ser antes excepcionalista. Claro, isso é uma posição que eu fiquei pensando assim, e por isso que motivou a pedir maiores crescimentos, para saber como é que a tese por isso. Que, por exemplo, se tomasse a teoria lógica como um modelo, como fala, lógica como uma estrutura matemática, no caso, uma lógica clássica como uma álgebra de Boole ou uma álgebra de Reit, no caso de lógicas intuicionistas, seria mais estranho conciliar a metodologia de revisão. O que seria revisão nesse sentido de teoria lógica, sabe? Então, esse é o ponto. Foi isso que motivou, a princípio, a fazer essa questão, esse pedido de esclarecimento. Mas, de todo modo, eu agradeço a resposta panorâmica. E já me ajudou demais. Tá. Só um ponto. Eu anotei mesmo aqui, acabei de esquecer de falar, né? Eu anotei aqui a aplicação canônica, né? Que você falou primeiro. Desculpa. Por isso, o ponto é que a aplicação canônica da lógica são as nossas inferências. Inclusive, ele usa esse termo, né? Aplicação canônica mesmo, tá? Então, ele não vai falar que são outras coisas, né, que a gente deve dar conta. Então, a aplicação canônica é as nossas inferências. Então, a melhor teoria, pelo menos pensando na lógica Dawkins, que pensa na aplicação canônica, seria isso, né? Então, ele fala isso mesmo. Geometria, por exemplo, também. A gente tem várias teorias, né, sobre o espaço, né? A gente tem que escolher a melhor, que se adequa àquele fenômeno lá, fenômeno geométrico, vamos chamar assim. Tá? Então, a lógica também. E a lógica tem uma aplicação canônica que, segundo ele usa essa palavra canônica, são as inferências. Tá? Então, de fato, isso você tem razão. Acho que a gente teria que comprar também aquilo que é considerado como uma aplicação canônica. Isso é outro elemento que ele está importando aí para o anti-excepcionalismo dele. Eu não sei se eu estou respondendo direito ou se minhas respostas estão sendo boas, tá? Tranquilo, eu agradeço, no mais, eu agradeço a resposta, os esclarecimentos e agradeço mais uma vez a organização do evento. Tá. Lembrando aí que se minhas respostas não estiverem sendo boas, a gente tem um cara aí das perguntas difíceis aí, que é o Jonas. Tá brincando. Eu tô brincando, tá, Jonas? É só para te deixar à vontade, porque se você quiser me interromper a qualquer momento aí, você pode ficar bem à vontade, tá? Não se sinta obrigado, tá? Mas foi só uma brincadeira. Obrigado, Lian e Ederson. Então, agora a gente passa para a segunda pergunta do Darlan. Aqui na minha lista ele é o próximo. Darlan, pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Primeiro, parabéns pela apresentação e pela organização do evento. E, assim, eu tenho duas dúvidas. Bom, eu não sei exatamente muito sobre lógica paraconsistente. Tudo que eu sei é que é uma lógica que pretende barrar a trivialização que se segue das contradições, né, na lógica clássica. Eu queria saber se a lógica paraconsistente já chegou num estágio suficientemente avançado a ponto de fato, conseguir evitar a trivialização, né, que se segue das contradições. Essa é uma dúvida. A segunda é o seguinte: os dialeteístas, pelo que eu entendi, eles abandonam certas intuições, mas eles fazem isso com base no que exatamente, né? Não existe uma intuição subjacente a essa motivação deles de abandonar certas intuições? E se existe, qual o critério de decisão entre a intuição aceita por eles e a intuição que eles não aceitam? Obrigado. Obrigado, Darlan, pelas questões. De fato, tem um terreno muito grande, muito amplo sobre lógicas paraconsistentes. É difícil falar de a lógica paraconsistente, porque a gente tem infinitos sistemas de lógica paraconsistente, né? Diferentes estratégias de como chegar na paraconsistência, né? Ou seja, de como fazer isso que a lógica paraconsistente, por definição, faz, que seria ter contradições sem trivialidade, ou seja, violar o princípio da explosão. Então, a gente pode dizer que sim, né, que tem as teorias paraconsistentes são bem sucedidas tecnicamente falando. Eles fazem isso, né? Tecnicamente falando, dá para invalidar, então, a explosão. E se lógica paraconsistente, por definição, são lógicas que invalidam a explosão, né? Então, a gente pode ter A e não inferir necessariamente B para qualquer B, né?
Então, sim, e tem várias lógicas paraconsistentes, tá? Mas o ponto é que quando a gente sai do terreno técnico e a gente entra numa discussão mais filosófica, como essa que foi proposta aqui, a gente pode discutir várias questões, inclusive o que é paraconsistência, né? O que é contradição, né? O que a paraconsistência tem que dar conta, né? Isso foi um pouco também falado no nosso último encontro do Delphi, que foi o Henrique propôs aqui, né, uma fala sobre interpretação epistêmica da lógica paraconsistente, que é diferente, por exemplo, dessa interpretação dialeteísta da paraconsistência, né? A interpretação dialeteísta que foi falada aqui aceita, ou pelo menos eles defendem, que contradições podem ser verdadeiras, né? O que há contradições verdadeiras, né? Outras interpretações da paraconsistente não aceitariam isso, né? Mas isso tudo seria um debate filosófico, né? Mas pensando, então, separando, então, o debate filosófico, né? Do ponto de vista técnico, sim. Tem várias lógicas, a gente poderia falar, várias técnicas lógicas bem sucedidas para invalidar o A e não A para qualquer B, né? Ou seja, sintaticamente ali não vale a explosão. O ponto é a gente discutir, então, a filosofia da paraconsistência, que daí isso daria pano para manga, né? Não sei se isso responde a tua primeira questão, qualquer coisa, se não responder, você me fala, tá? Mas indo para a tua segunda, a sua questão sobre as intuições, né? Bom, o que é intuição? De fato, daí isso chega num terreno que eu sinceramente, tenho muita dificuldade, né, de saber o que está sendo tratado como intuição, né? É difícil ter uma teoria, né, de intuições, né? Como que a gente vai precisar o que é intuição, né? Pode ter isso mesmo que você falou, né? Que conta como intuitivo, sei lá, para um dialeteísta, pode não contar como intuitivo para outra pessoa, né? Tem esse tipo de debate, né? Ou intuições que a gente pode dizer que são aceitáveis amplamente, eles não vão aceitar, porque alguém poderia falar assim, bom, a própria noção de contradição verdadeira parece anti-intuitiva, né? Daí entra nesse debate do que é intuição. Eu, de fato, tenho muita dificuldade com isso, né? O Priest, ele justifica a escolha de teorias, né, esse tipo de coisa, como a gente falou, pensando numa folk intuition aí, né? A gente tem uma estrutura, né, de pensamento aí, alguma coisa, uma intuição, né, por trás aí, que nos levaria a aceitar, então, como intuitivo algumas coisas, né? E, inclusive, ele justifica a própria paraconsistência, né? Ele vai ter alguns exemplos lá que ele dá sobre, olha, como a lógica clássica está errada. Chega no período primeiro ano, por exemplo, na aula de lógica, e coloca lá A e não A, daí de tudo se segue, né? Todo mundo vai torcer o nariz, né? Ou seja, isso não é intuitivo, né? Então ele apela, de fato, para a intuição para outras coisas também, né? Inclusive para estabelecer a própria intuição, ou desculpa, a própria paraconsistência, né? A violação da explosão. Mas, de fato, é um terreno meio chato, assim, de conversar, né? O que é intuição, etc. Isso eu colocaria também na conta dos próprios que estão sugerindo a intuição, né? Ou seja, seria uma boa pergunta para a gente perguntar para eles, né? Sobre as dificuldades de que seria uma intuição, né? De como objetivar isso, né? Ok. Então, podemos passar agora para o Rômulo. Boa noite. Na verdade, meu nome é Remo. Estou aqui logado no computador do meu irmão. Ok. Bom, meu irmão gêmeo, para falar a verdade. Remo e Rômulo. Edson, parabéns pela palestra. Fiquei muito satisfeito. Primeiramente, porque paradoxos e contradições está sendo parte do meu projeto de mestrado agora aqui na UFAL, que já está começando agora há pouco, então minha leitura ainda bastante seminal. Mas o que me preocupa quanto aos paradoxos, desconhecia a questão do dialetismo do anti-excepcionalismo. Tomei nota, vou pesquisar, tá? Para ver se consigo agregar ao meu trabalho, mas assim, o que particularmente me incomoda nos paradoxos foi basicamente o que você disse agora há pouco, né? Lá no início da lógica na graduação, a gente vê que a contradição não é aceita pela lógica clássica. Lá na frente, quando a gente está estudando as derivações, a gente sabe que a partir de uma contradição pode derivar
qualquer outra coisa. Mas como é que a gente pode, ou no seu ponto de vista, partir de paradoxos, ou do estudo de paradoxos, no caso, para tentar uma melhor correção no discurso? Porque, por exemplo, eu tenho a lógica clássica, que ela rejeita a contradição, e a contradição é o que está na subjacência dos paradoxos, e tem as lógicas paraconsistentes, né, que trata ali com a lógica trivalente e outras lógicas, para lidar de certa maneira melhor com os paradoxos. De todo ponto de vista, seria uma questão de convencionalismo, né? Eu estou olhando para a lógica clássica, ela rejeita os paradoxos. Estou agora caminhando com a lógica trivalente ou qualquer outra paraconsistente, então ela já aceita, tem um terceiro valor de verdade. Não seria meio que um convencionalismo e a linguagem por si só, ela não tem uma maneira de corrigir? Entendeu mais ou menos a minha questão? A linguagem natural, né? Tá, Remo, né? Isso. Tá, obrigado pela questão. Eu não sei se eu entendi direito, mas se eu estiver respondendo algo que você acha que eu viajei aqui, você me fala. Tá? De fato, na lógica clássica, né, a gente não vai ter como aceitar contradições tendo em vista o princípio da explosão. Né? Claro que a gente pode colocar outras justificativas para isso, tá? Mas a mais forte aqui que a gente poderia falar, olha, não vale, então a violação da explosão, né, vale, ou seja, a explosão vale, então a gente teria que rejeitar isso. Né? Isso claro que tem outros motivos, tá? Mas, ou seja, pelo que eu entendi, você então teria a lógica clássica, falando que a gente não pode aceitar, então, uma contradição, e uma lógica, por exemplo, paraconsistente, falando que, olha, não tem problema não, aceita a contradição aí, porque a gente arrumou um jeito aí de lidar com o negócio. Tá? Percebo que nesse momento, aqui, nesse estágio que a gente está, a gente nem foi para o lado filosófico, o que é uma contradição, o porquê, da onde que vem esses negócios, existe contradições, né? Tem gente que fala de contradições reais, que é um negócio meio estranho, tem gente que fala de contradições verdadeiras, como os GDTistas, né? Então a gente nem está falando isso, a gente está num plano técnico aqui, né? Então quando você tem então um mecanismo, vamos dizer assim, você tem teorias, uma lógica clássica, uma lógica paraconsistente, por exemplo, tá? Mas aí você está diante de uma contradição, e você pode ter, agora sim, motivos filosóficos, né? Alguém pode falar, olha, como Priest, você deve aceitar contradições porque os paradoxos nos ensinam isso, né? Eles são intuitivos, né? A proposta é natural e tal, então a questão de costume mesmo, a gente tem que se acostumar ou aprender, como diz, né? Viver com esse negócio, né? Viver na presença de contradição. Então eu gostaria só de separar as coisas, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista filosófico. A questão é que, do ponto de vista filosófico, a gente pode voltar, então, nesse embate entre lógicas. Se a gente tem, então, a lógica clássica falando uma coisa e a lógica paraconsistente falando outra. Ele vai falar, bom, mas como que a gente vai resolver isso? Alguém poderia apelar pela própria lógica, né? O lógico clássico pode apelar para a própria lógica ou para princípios clássicos a seu favor, e o paraconsistentista também, né? Então vai ficar numa conversa que não vai para nenhum lugar, né? Então a gente vai rodar, então ninguém vai estar falando a mesma língua. A gente poderia falar isso de maneira bem grosseira aqui, tá? Exatamente. Então, a proposta que a gente tentou avançar aqui, seria uma maneira de avaliar isso que fugiria desse aspecto do convencionalismo ou de adotar, então, uma teoria lógica de antemão, né? Justamente, então, a abordagem aqui seria adotar essa metodologia que aproxima a lógica da ciência, né? E ver na questão da pontuação ali, no método abdutivo, qual teoria se sai melhor, né? Já que o próprio Priest, como um dialetista, está sugerindo isso, né? Então, a proposta é que, independente, então, das nossas motivações clássicas, como um clássico, ou independente das nossas motivações paraconsistente, sendo paraconsistentista, a gente possa resolver o debate aqui na questão de escolha de teorias frente a um problema bem específico, que é aceitar ou não contradições que são adventistas de paradoxos que são discutidos longamente
na história da filosofia. O paradoxo mentiroso, por exemplo, remonta à antiguidade, né? Então, essa foi a estratégia. Não sei se tem um problema nessa estratégia, se a gente foi bem sucedido ou não, se tem um furo aí, ou se tem uma saída que o direitista poderia se voltar contra a gente, né? Perfeito, perfeito. Joia. Obrigado mesmo. Henrique, a palavra está contigo. Obrigado. Oi, Ederson, primeiro, desculpa pelo atraso e obrigado pela fala aí, foi ótimo. E minha pergunta, assim, é bem simples, na verdade, quer dizer, um dos pontos que vocês mencionaram foi você mencionou foi a questão de a tentativa de solução de contradições ser algo que está presente na ciência, né? Motiva as mudanças na ciência, digamos. Agora, a minha questão é a seguinte, será que nesse modelo abdutivista, consistência também não poderia ser, mesmo para o dialeteísta, um critério? Quer dizer, a diferença é que é um critério que não tem um peso tão grande em relação aos outros. É isso que me ocorreu, assim, não sei se você tem alguma coisa que chegou a pensar sobre isso. Sim, o Priest, inclusive, coloca, né, isso, né, como um critério, né? Então tem a simplicidade e tal, tem a adequação aos dados, e lembrando que a adequação aos dados é o principal critério. O ponto é que é o seguinte, então se a gente está diante de teorias, né, ele vai falar, não sou eu que estou falando, tá? A gente está diante de teorias, por exemplo, da física, da química, de teorias que são contraditórias e não triviais, então a paraconsistência aí está ganhando aí, né? Está ganhando na explicação aí, na adequação dos dados, né? A questão é que isso tem um problema, né? Eu não falei aqui hoje, mas envolve uma petição de princípio também, né? Então a gente já está assumindo de antemão que há teorias inconsistentes em trivialidade. Ou seja, a gente está assumindo justamente a definição de paraconsistência, né? Quem argumentou nessa direção foi eu nunca sei se eu sei falar o nome dele, certo? Mas escreve Michael, ou Michael, então o Jonas talvez pode me corrigir, né? Mas ele chama isso de Moss-Telling Argument for Paraconsistent Logic, né? Inclusive é o título do artigo dele, se eu não estou enganado, né? Então ele fala que aí tem um back the question, tem uma petição de princípio, né? Mas enfim, então a gente poderia pensar, o Priest está falando isso, mas ele está falando isso a favor dele, né? Mas daí se a gente importar os argumentos, se a gente aceitar, né, os argumentos do Michael, ou Michael, no Moss-Telling Arguments, isso aí também talvez não teria tanta vantagem, porque envolve um argumento back the question, um argumento de petição de princípio. Não sei se responde, Henrique. Obrigado, tá ótimo. Leonardo. Ô, Ederson, parabéns aí pela apresentação, muito legal, muito didática, argumento bem claro e bem redondinho, assim. Só gostaria de aproveitar esses talvez minutos finais, porque você, no início, você disse que existem algumas ramificações entre as estratégias de revisão e acomodação. Eu fiquei curioso com relação a isso, né, que você disse, olha, se alguém quiser perguntar sobre isso, né, aí, se você puder esclarecer. Tá. Porque se você tomar, por exemplo, o caminho, eu falei que são dois caminhos amplos, né, de revisar ou de acomodar contradições. Se você pegar o caminho, por exemplo, de revisar, vai ter várias subteorias, né, não é uma questão unificada, isso que eu estava querendo colocar ali no começo, para falar que não é só uma teoria, né. Então, teorias, por exemplo, sei lá, o Tarski, né? O Tarski, então a gente poderia colocar ele que é uma estratégia que não vai, de fato, aceitar contradições, mas tem outras teorias, tem a teoria do Kripke, por exemplo, que aceita truth, value, gaps, né? Ou seja, sentenças que são não nem verdadeiras nem falsas, né? Tem teorias contextuais, né? Que o Guilherme, que eu acho que não está aqui hoje, trabalha também. Enfim, tem várias teorias, né, várias abordagens, né, que, inclusive teorias inconsistentes, né, que revisam também, né, as chamadas inconsistent view, né, são teorias que também a gente pode dizer que vão desse caminho. Eles aceitam, né, que há
contradições nas línguas naturais, mas a gente tem que depurar os nossos conceitos aqui para a gente bem funcionar na lógica, por exemplo, tá? Para o nosso bom funcionamento, e a gente vai revisar. Então tem várias subteorias nesse caminho aí de revisão, ok? No dialeteísmo, dialeteísmo também não. Na acomodação a gente poderia dizer que sempre, que tem também, né? Porque tem vários, tem mais de um tipo de dialeteísmo, né? Dialeteísmo semântico ou dialeteísmo não semântico, né? Tem outras visões, assim, né? Alguém poderia também interpretar ou aceitar, eu não sei qual que é a posição, por exemplo, do pessoal da interpretação epistêmica, né? Mas a princípio, não sei, o Henrique está aí, poderia talvez falar, se é legítimo ou não aceitar um paradoxo, né? Mas daí se for, em que sentido que a gente vai aceitar, né? Se a gente aceita só porque tem paraconsistência, tem uma modificação a mais. Então eu acho que tem outros caminhos, né? Os subcaminhos que a gente poderia tomar, tendo em vista essa ampla divisão que a gente estabeleceu ali no começo, tá? Mas eu consigo ver, de fato, muito mais teorias no caminho da consistência do que da inconsistência, tá? Ou amplamente ainda mais, deixando mais amplo, né? Porque seria, você poderia colocar até mesmo a teoria da inconsistência, por exemplo, a teoria do Sharp, né? Como uma revisão, ele faz uma revisão no esquema T, por exemplo. Então tem um ingrediente revisionista mesmo em teorias inconsistentistas, né? Claro, essa minha resposta aqui é bem grosseira aqui, teria que, talvez aqui a pessoa que está escutando talvez não tenha entendido nada, né? O que é gaps, né? O que são teorias inconsistentes, mas enfim, acho que teria que ter tempo para explicar. Então não sei se eu fui bem sucedido. Qualquer coisa você me fala, Leonardo. Agradeço pela tua pergunta, agradeço também pela pergunta do Henrique. Tranquilo, fica para uma conversa posterior aí. Então, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu sei que já é 8h30, mas enfim, enquanto o povo estiver disponível, estiver disposto a ficar aqui. Bom, se ninguém tem mais uma pergunta, então eu vou fazer a minha, Ederson. Acho que é uma pergunta um pouco longa, mas eu vou tentar ser breve. Assim, a estratégia de vocês, eu digo tua e do Jonas, né, nesse trabalho, né, foi adotar o anti-excepcionalismo para avaliar quais dos dois caminhos é mais apropriado de um ponto de vista do que se faz na metodologia da ciência em geral, né, que é essa tese do anti-excepcionalismo, né, como tu falaste em alguns momentos, assimilar a metodologia da lógica, a metodologia da ciência, né, aproximar a lógica da ciência e tal. Ok, e eu acho que vocês foram bem sucedidos em fazer isso e estou de pleno acordo com o argumento apresentado. Mas, então, eu dou um passo atrás e pergunto por quê, né? Por que o anti-excepcionalismo seria adequado para esse tipo de questão? Por que essa tese do anti-excepcionalismo seria adequada? Por que ele é um ponto de partida adequado, metodologicamente falando, né, para se resolver conflitos em teoria da lógica, né? Daí eu coloco já assim dois caminhos. Você pode pensar o anti-excepcionalismo como uma tese descritiva, né? Então, quando você diz que a lógica não é excepcional, né, você está dizendo que sempre foi assim, né? Na verdade, o trabalho dos lógicos sempre foi similar ao trabalho dos cientistas. Nunca foi um trabalho muito diferente. Então, vamos continuar fazendo como sempre se fez, né? E então, enfim, ao fim e ao cabo, a gente vai acabar superando intuições, porque é isso que a ciência faz. Então, é natural que a lógica chegue a conclusões contra-intuitivas, por exemplo. Daí está de acordo com o que vocês defendem, né? Então, um ponto é isso, é ver o anti-excepcionalismo como uma tese descritiva. Outro ponto é ver o anti-excepcionalismo como uma tese normativa. Você está propondo uma mudança, uma tese revolucionária, né? Então, propondo uma mudança, e aí, então, você diz, não, para de fazer lógica desse jeito a priori que estava sendo feito aí, vamos fazer de uma maneira diferente, vamos tentar, para ver se a gente vai ser mais bem sucedido. Vamos imitar o que a ciência faz para ver se a gente chega num destino melhor, né? E essa, na verdade, e até tu usa a palavra aí, é uma tese naturalista, né? O naturalismo se propõe como uma coisa revolucionária, né? Você mudar a forma de fazer filosofia
para ver se você obtém resultados melhores do que os obtidos no passado. Eu acho que no teu último slide, tu ainda termina com essa palavra, né? Alguma coisa que você fala que é naturalista ou naturalismo. Então, a minha pergunta é essa: como é que tu está vendo o anti-excepcionalismo? Né? Como é que vocês dois estão vendo? Pode ser para o Jonas também. Né? Como uma tese revolucionária, mais tipo o naturalismo, né? Então está fazendo uma proposta normativa, né? Ou prescritiva, né? Ou como simplesmente uma descrição do que sempre se fez em lógica. Legal, César, obrigado pela questão. Bom, o ponto ali seria uma revolução, nesses termos aí, do anti-excepcionalismo, seria uma revolução de mudar, então, a epistemologia tradicional da lógica, né? Ou seja, a justificativa do conhecimento lógico não está mais em teses a priori, né? Não está mais, a gente não adota mais o racionalismo, a gente não adota mais o semanticismo, então a gente tem uma ideia aqui que é aproximar a lógica da ciência e seguir esse caminho, né? Ou seja, buscar qual que é o caminho metodológico de escolha de teorias, né? A gente escolhe, então, a melhor teoria, a teoria que pontua, estabelecendo, então, alguns critérios, simplicidade, adequação aos dados e tal, e a gente vai fazer uma pontuação e vai calcular aqui e ver qual que ganha, né? Então, racionalmente, é melhor aceitar a melhor teoria, né? A que pontua mais. Então, nesse sentido, seria revolucionário, né? Segundo eles mesmo, né? Então, descritivista, então, no sentido, não sei se eu peguei bem, mas seria no sentido de seguir ou descrever ou fazer como os cientistas das demais ciências fazem, né? Nesse sentido, né? Agora, o ponto é o seguinte, né? A questão do normativo, né? A força normativa, eu acho que apelaria, inclusive, para o papel, se eu estou entendendo bem a separação que você está fazendo, o papel descritivista, né? Ou seja, enquanto que a ciência está sendo assim, ou enquanto que a ciência está bem sucedida assim, então faz assim, mas, ou seja, isso é bom nesse estágio da ciência, pode ser que a ciência mude, né? E daí, nesse sentido, a gente não vai ficar brigando, sendo normativo no sentido de impor essa metodologia, né? Então, a gente iria, de novo, atrás da ciência, falando a gente aqui, como o anti-excepcionalista, talvez diria isso, né? Eu não sei se é isso mesmo, tá? Estou aqui ensaiando alguma resposta, tá? Então, tentando pegar essa tua divisão aí de descritivismo e normativismo, então, a análise que a gente fez aqui seria uma análise, então, descritivista, se é que eu estou entendendo bem descritivismo no sentido de aproximar a metodologia da lógica com a metodologia da ciência, mas considerando o estágio atual, ok? Isso tem um pouco a ver com o que está, com talvez o aspecto normativista, né? O normativo que você está falando aqui. Então, pelo menos no que diz respeito ao que é feito na ciência agora, no estágio atual, a gente está argumentando aqui que a estratégia de acomodação perde. Então, por que sugeria isso aqui? Eu poderia falar, sugere outras coisas. Gente, é só uma maneira de discutir a questão. É uma proposta de vamos discutir essa questão aqui sobre esse aspecto. Tá? Mas, claro, a gente pode discutir essa questão em diferentes outros aspectos, né? Mas considerando, então, a ciência do estágio da ciência atual, a princípio, então, a estratégia revisionista ganharia. Eu não sei se eu peguei muito bem a tua divisão, tá? Não sei se é isso que você queria. Eu acho que tu respondeu o que eu havia perguntado. Vocês estão vendo a proposta anti-excepcionalista como uma proposta de mudança metodológica para a lógica, né? Uma proposta que é endossada pelo Priest. No entanto, ele não é coerente com o resultado, né? Com a conclusão a que essa proposta leva, com essa mudança metodológica, né? E sim, o aspecto descritivo que eu quis falar é assim, você pode tomar a própria tese do anti-excepcionalismo como não sendo uma proposta de mudança, de alteração na metodologia. Mas o anti-excepcionalismo, dizendo assim, quer dizer, a tese de que a lógica segue os métodos da ciência, como uma descrição do próprio trabalho em teoria lógica, né? Do próprio trabalho teórico dos lógicos. Dizer que sempre foi assim, né? Então, você não estaria propondo alteração nenhuma. Você simplesmente estaria dizendo, não, na verdade é assim que se faz lógica e sempre se fez desse jeito. A lógica não é diferente das outras ciências, o lógico sempre fez o que todos os cientistas sempre fizeram. E daí, assim, o anti-excepcionalismo, nesse caso, é uma constatação de que a lógica não é excepcional, né? Contra aquilo
que se acreditavam, digamos assim, a tese excepcionalista de que via a lógica como algo diferente, mas não, as pessoas que viam a lógica como algo diferente estavam simplesmente erradas, porque na verdade a lógica sempre foi igual a qualquer ciência. Então esse seria o lado descritivista. Mas entendo o que tu falou de que assim, há um componente descritivista mesmo no anti-excepcionalismo visto como uma proposta de mudança em que você descreve como é a prática científica e transfere essa aplicação para o âmbito, essa descrição para o âmbito da lógica. Né? Então, sim, mas eu acho que tá respondido. Obrigado. Tá, só uma coisa, obrigado então novamente, mas a ideia aqui também não é defender o excepcionalismo, a ideia é discutir aquela questão levantada, né, entre revisar e acomodar nessa perspectiva, né, que aparentemente teria essa vantagem de evitar os tais back the question, as tais questões de princípio. Jonas, se você quiser acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade. Às vezes... Obrigado. Não, eu gostei bastante da resposta que o Ederson deu. É uma pergunta difícil e, né, o nosso ponto nessa apresentação, como o Ederson menciona, é partir justamente do anti-excepcionalismo como um ponto que seria comum aos dois lados do debate para tentar avaliar quem é que acaba se dando melhor. E como o Ederson falou, no momento não é a proposta de a gente acomodar contradições. Então, eu estou de acordo com o que ele respondeu, de fato, né? Até porque eu ia só acrescentar o que ele falou, é que também, de certo modo, a proposta teria que ser um pouco revolucionária, porque, de certo modo, a lógica nunca foi como ela está sendo hoje, né? Digamos assim, ela é um fenômeno razoavelmente recente, pelo menos essa lógica matemática, como a gente vem desenvolvendo hoje em dia. Então, seria talvez natural pensar que a própria maneira como a gente pensa a epistemologia dela, né, e o modo como ela se acomoda com a ciência também tem que ser um pouco novo, né. Então, eu acho que eu iria por essa linha, né. E ressaltando, né, que eu achei que você ia pegar nesse ponto quando você menciona que o naturalismo é uma posição com um componente normativo, que existe muita dificuldade em juntar essas duas coisas, né, normatividade e naturalismo também. Tem várias tensões já bem conhecidas nisso. Então, mas bem, talvez não seja o caso a gente entrar nelas agora, né? Mas é uma ótima questão. Obrigado. Sim, perfeito. Obrigado, Jonas. De fato, sim, tem uma tensão entre naturalismo e normatividade, mas então talvez o termo melhor seja prescritivo, né? Porque você está prescrevendo um novo paradigma metodológico para aquela área, né? Acho que o que o naturalismo faz, ou pelo menos eu vejo assim, é prescrevendo para a filosofia uma nova abordagem metodológica, né? E o que o anti-excepcionalismo faz à lógica parece algo similar nesse sentido, né? De prescrever um novo arcabouço metodológico para a lógica, né? Uma nova forma de resolver conflitos teóricos. Né? Isso. E, desculpa, só um acréscimo. Com ainda a dificuldade de que o anti-excepcionalismo ele próprio não está completamente bem formulado na literatura, né? Então, essa própria aproximação entre anti-excepcionalismo e naturalismo, digamos assim, acaba entrando na nossa conta aqui, né? Porque, na verdade, na literatura isso não é 100% pacífico ainda, né? Verdade, de fato. Mas tendo um pé em Quine, eu acho que a aproximação é quase imediata, né? Embora os autores não usem muito o termo, quem está discutindo anti-excepcionalismo, não usa muito o termo naturalismo, mas eu acho que a coisa é fácil de juntar. Então tá, alguém tem mais alguma pergunta? Já são 8h40, já passamos bastante da hora. O Remo levantou a mão. Rapidinho, agora eu estou com a minha conta, rapidinho. Eu achei o assunto interessante, o encontro muito produtivo. Queria saber, pode ser uma pergunta ingênua, mas enfim, de alguma maneira, o trabalho do Ederson vai ser disponibilizado para a gente, até para poder pesquisar pela bibliografia e ver se consigo também agregar alguma coisa no meu trabalho. A gente vai disponibilizar a gravação dessa palestra no site do NELF e também no canal do YouTube. Tá? Eu ainda só não sei dizer quando, mas você fique acompanhando lá, tanto no site quanto no YouTube. Você pode ativar o sininho no canal do YouTube do NELF para receber a notificação, você vai receber a notificação lá de quando for disponibilizado. Por isso que a gente está gravando.
Joia, joia. Beleza, obrigado. Legal, obrigado, Remo, pelo interesse. Qualquer coisa você pode me mandar um e-mail, né? E lembrando que o trabalho também é meio do Jonas, tá? Só essa correção aqui. A gente pode, então, te passar a bibliografia, se você falou que esse é o interesse, né? De alguns textos, você pode me procurar por e-mail que a gente pode ir conversando. Tá bom? Eu posso escrever meu e-mail aqui no chat. Vou usar sim, com certeza. Você pega aqui, eu estou digitando aqui no chat, aí você dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí. Não sei se você precisar, então, de bibliografia, alguma coisa assim, só me mandar um e-mail. Tá bom? Joia. Ótimo. Obrigado, Leonardo, por compartilhar no chat o canal do Nelf no YouTube. Então, pessoal, não havendo mais perguntas, vamos encerrando por aqui hoje. Eu vou encerrar a gravação, mas Ederson, se você tiver palavras finais aí, eu agradeço a presença de todos, a presença do Ederson, se você quiser também, Ederson, fique à vontade. Não, tudo bem, eu só queria agradecer, então, a participação de vocês, a disponibilidade de tempo de vocês ficarem aqui até esse momento. Também agradeço muito as questões, gostei bastante das questões que vocês endereçaram. Gostei também da coordenação, agradeço o César pela mediação e pela participação do Jonas aí, muito boa participação, muito interessante também os pontos que ele colocou. Ederson, por mim pode... Não. Tá, eu ia falar que... A Natália levantou a mão. Mas a Natália levantou a mão. Natália, por favor. Então, gente, boa noite. Nem é para perguntar. Parabéns, Ederson, pela apresentação. É só para reiterar o convite para vocês participarem do encontro de filósofas analíticas. A inscrição é até amanhã. Quem não fez, vai lá. Está muito interessante. As palestras já estão no site, né, os títulos. Fiquem inteirados. Só isso mesmo. Boa noite. Tá, então deixa eu aproveitar e só colocar aqui no chat o link do encontro das filósofas analíticas, antes de a gente encerrar. Então poderia parar a gravação, e a gente fala então dos eventos. Então eu estou parando a gravação, está aqui.